que a gente vem caracterizando com essas novas formas, né? Organizacionais, tecnológicas, jurídico-políticas, são novas formas. Morfologia social do trabalho. A gente tem uma série de reportagens, de estudos que descrevem essa nova morfologia social do trabalho. A questão é saber que metabolismo social vai sair dessa desgraça. Essa é a grande questão. E quando eu falo metabolismo social, eu vou muito na direção, por exemplo, do mesmo sentido utilizado pelo Mesaros. Quando ele fala, inclusive, eu tenho pensado muito nesse termo, sociometabolismo da barbárie. Porque do que se trata é que nós estamos entrando no capitalismo neoliberal, ele abre esse caminho da barbárie social. E é um termo que a gente, que muitas vezes fala em barbárie, mas é uma palavra que a gente não tem aquele rigor de um conceito, né? Eu estou tentando dar um rigor de um conceito, porque quando você fala barbárie, você está falando exatamente isso, na perspectiva que eu utilizo, você está exatamente falando dessa dissolução dos projetos civilizatórios do capital. Porque é disso que se trata. É o afundamento Titanic. Que Titanic é esse? A modernidade. Né? Que sequer nós conseguimos, né, de um certo modo, nós até conseguimos, porque do nosso jeito é esse. Né? O nosso jeito enquanto capitalismo colonial era esse, a nossa modernidade é essa. Então não adianta querer ser, né, ser França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, não adianta querer ser primeiro mundo. Né? É por isso que às vezes a gente se assusta com tudo isso que está aí, mas é a miséria brasileira, o que, é que a gente podia esperar? Temer é muita cara do Brasil, gente. Talvez a gente se espante, porque a nossa cara, a gente é um pouco Black Mirror, né? A gente não consegue ver o reflexo. Certo? Quando a gente vê, a gente se espanta, diz, fora Temer, fora nós. Fora a miséria brasileira, fora esse Congresso Nacional, fora esse judiciário, fora essa camada, burocracia política aí e tal, fora o povo. Fora o povo, porque o povo é isso. Para mim, eu acho que nós temos que fazer esse movimento, e a grande questão é o seguinte, barbárie social. Você tem uma barbárie social no centro ou uma barbárie social na periferia? Nós temos que particularizar esse conceito. Qual é a diferença da forma social da barbárie na periferia? Porque na periferia você vai acumulando resíduos do arcaico e da modernidade inacabada. Certo? E é por isso que é uma coisa mais cruel, perversa. Não é meramente o toyotismo, é a canalice. Certo? É o feitor. Mas você tem também o toyotismo. Você tem a captura da subjetividade, mas também você tem a corrente. Os grilhões lá da senzala. Só para vocês verem como o Brasil é um país fantástico. Ninguém encontra isso, por exemplo, no primeiro mundo. Lá eles são muito... Entendeu? O capital construiu uma civilização com uma série de referências, né? Sedimentou um estado de bem-estar social. Aqui não, aqui a gente tudo é um pouco, né? Aquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? Que o Brasil é muito curioso, é esquisito. E agora com esse capitalismo pós-moderno, flexível, certo? Imagina o Black Mirror aqui num país como esse, que tinha que ter um episódio para falar como é que é aquelas coisas. Ia ser não ficção científica, teria que ser terror. Eu não vou entrar nessas coisas, porque eu sou muito... Fico imaginando muita coisa, no meu tempo aqui, eu estou de olho aqui, você me avisa, viu? Quando faltar 5 minutos. Então a reflexão, gente, é sobre o metabolismo social, certo? Porque é o metabolismo social que vai dizer o seguinte: e a juventude?
Que cabeça está saindo dessa cultura neoliberal? Desse neoliberalismo, certo? Novamente dizendo, neoliberalismo da canalice. Porque você tem, de fato, uma ordem social que nunca rompeu com a Casa Grande Senzala. Então, o neoliberalismo aqui tem um gostinho um pouco assim de... Certo? Então, a questão é saber que esse país, nesse processo longo de modernização conservadora, ele vai constituindo uma cultura neoliberal no interior, está se formando gerações. E eu fico perguntando, porra, e o futuro? A cabeça. Porque também você tem gerações não apenas da classe média, vamos utilizar entre aspas, aí, né? Mas você tem a geração também dos pobres. Vocês vão pensar o quê? Que a geração dos pobres é a cabeça da... Né? Então você tem coisas que... Aí você tem o lastro para o fascismo social, manipulação, as mais complexas formas de manipulação, a manipulação reflexiva, a captura da subjetividade, que é um tema que eu venho lidando, certo? E que colocam elementos muito interessantes para nós estarmos pensando as formas que assume a barbárie social na periferia de um país de uma modernidade inacabada, que, na medida em que ela é inacabada, ela também está se constituindo, se integrando nesse capitalismo flexível, ou eu diria nesse cadáver da modernidade do capital, porque nós estamos vivendo uma crise estrutural desse modelo de modernidade neoliberal. Ou vocês acham que esse projeto tem futuro? Não tem futuro não, acabou. Certo? Acabou. Assim como está acabando o meu tempo. Acabou. A modernidade neoliberal, ela acabou. Não tem mais projeto civilizatório. Não tem mais projeto civilizatório. Tinha antes de fazer a faculdade, tinha um diploma, eles te prometiam um emprego. Hoje o máximo que se promete é empregabilidade, olha lá. Isso daí é sintoma de se definir. Acabou. Né? Há os idiotas que se iludem, né? Os imbecis. Mas isso aí, gente, o fato é que acabou objetivamente. Né? E aí é uma questão que não vai dar para se estender, para falar dos modos de desenvolvimento do capital no século XXI. Né? Você tem um modo de desenvolvimento que está assumindo uma forma decadente, que é esse modo da modernidade liberal. Estados Unidos, União Europeia e o Brasil amarrado. Amarrado a um cadáver. Porque o que o Temer fez foi isso, nos amarrou no cadáver. Só que você tem um outro modo de desenvolvimento do capital, que é o bloco social estatal desenvolvimentista, da acumulação oriental asiática, que é o imperialismo chinês, e na China você tem a perspectiva de um outro modo de desenvolvimento do capital. E aí a gente tem que olhar para a Ásia, se a gente quiser ver projeto de civilização do capital. Mas é um projetinho desse tamanho, porque o capital também não pode dar luz, mas eles estão construindo lá, inclusive, o Estado de Bem-Estar Social. Muito polêmico, tem poucas informações sobre isso, poucas mesmo, muito controverso. Não vou aqui fazer a defesa do capital chinês, mas eu digo que nós temos que entender muito a estratégia chinesa é a estratégia da hegemonia passiva. Da revolução passiva. A maior revolução passiva do século XXI vai ser essa mudança que está ocorrendo, né, onde eles não vão derrotar, mudar esse modo de desenvolvimento pelo conflito militar. Os chineses não querem isso. Não vai ter conflito militar entre China e Estados Unidos. O que você vai ter é que a China ela vai estar por dentro, no decorrer desse século XXI, e aí eu concluo, certo? Reconstituindo as formas de acumulação do capital, ou de relação entre o regime de acumulação e o modo de desenvolvimento, certo?
E a grande questão que nós temos que pensar é isso, pensar a questão do Estado, né? A questão do Estado na transição para o único projeto civilizatório capaz de, eu diria, salvar a humanidade, mas não quer dizer que seja a nossa emancipação, que é aquilo que está acontecendo na Ásia, no Sudeste Asiático. É isso que eu penso, né? Mas, enquanto isso, fiquemos então tentando decifrar, né, como é que se vai articular a miséria brasileira com o capitalismo flexível, mas sempre de olho, sabendo, né, que muitas vezes esse discurso que a gente tem do desalento e da desgraça, parte dele está vinculado a uma falta de perspectiva da modernidade liberal, né, sobre as condições da crise estrutural do capital. Obrigado pela atenção e depois vamos para o debate, espero. Obrigado. Depois eu vi que é só fazer uma propaganda. Esse livro aqui se encontra à venda, né? É um livro que foi escrito em 2014, mas a atualidade dele parece igual vinho, né? Com o tempo, quanto mais velho vai ficando, mais gostoso aí. E está à disposição de vocês aqui. Não se encontra nas livrarias, só nos eventos.